Olá, turminha. Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre administração da produção. Então, hoje a gente vai conversar sobre planejamento e controle da capacidade. E a capacidade é uma matéria muito importante da produção, porque é o que vai ditar o quanto é possível ou não de se produzir, né? Então, planejamento e controle da capacidade é a tarefa de determinar a capacidade efetiva da operação, de forma que ela possa responder à demanda. Isso significa decidir como a operação deve reagir a flutuações da demanda. O que são flutuações? É o nível de venda no tempo. Então eu tenho épocas que eu vendo muito e por algum motivo qualquer eu vendo menos e assim vai. Então essas diferenças são as flutuações. Então a minha empresa, a minha produção tem que ter capacidade de absorver essas flutuações e se manter com um baixo custo e boa produtividade. Então, flutuações. O que podem causar flutuações, né? Flutuação é diferente de sazonalidade, viu? Sazonalidade, o termo técnico sazonalidade, ele vem de épocas que eu consigo definir quais são. Então, um pouquinho, aqui a gente vai ver partes que são sazonais e outras que não. Então, a climática, o clima é sazonal? É. Por quê? Porque eu sei quando começa o inverno, quando começa o verão e por aí vai. Épocas de festas eu sei? Sei. Comportamentos, aí eu já não sei. Então, não é um tipo diferente de sazonalidade. Políticas, também. Financeiras e sociais, também um pouco mais distintas. Mas o clima, ele é sazonal. Eu sei exatamente quando ele acontece ou quando há as mudanças. E por isso eu consigo definir algumas estratégias para a minha produção. Os objetivos. Primeiro, os custos serão afetados pelo equilíbrio entre capacidade e demanda. Níveis de capacidade excedentes à demanda pode significar subutilização, gerando alto custo unitário. Eu tenho máquinas demais e produzo de menos. Então, o pouco que eu produzo vai ter que pagar todos os custos dessa operação. Então, quanto mais eu produzir, mais eu utilizar a minha capacidade, mais barato fica por unidade. Isso é o ideal. Receitas serão afetadas, pois os níveis de capacidade iguais ou superiores à demanda assegurarão que toda a demanda seja atendida e não haja perdas. E é exatamente o contrário do custo. Se eu produzir demais e não vender, então eu estou produzindo acima da demanda. Eu vou ter perda com isso. Eu não vou vender, então eu não vou ter a receita daquelas vendas. Eu ainda posso ter um problema de obsolescência desses materiais, né? Depois o mercado não querer mais comprá-los. O capital de giro será afetado se uma operação decidir produzir estoque de bens acabados, antecipando-se a demanda. Isso permite atender a demanda, mas a organização financia o estoque até que seja vendido. Aquela região de Jacutinga e Monte Sião faz exatamente isso. Eles produzem o ano inteiro, mas eles vendem só 3, 4 meses do ano. Vende, que eu digo vende bastante. O resto do ano vende, mas é pouquinho. Então eles fazem exatamente isso. Eles usam o capital de giro para fazer estoque. Então eles produzem para o ano que vem. No caso, esse ano ainda não chegou o inverno, eles estão terminando a produção deste ano para vender só no inverno. Acabou o inverno, começam a produção do ano que vem. Então eles vão sempre produzir para estoque e depois vai vender. Por que eles não podem produzir conforme vende? Porque a época de venda é curta. É um período curto de venda que tem aquela região de Monte Sião e Jacutinga. Então eles precisam se antecipar a isso. A qualidade dos bens ou serviços pode ser afetada por um planejamento de capacidade que inclui grandes flutuações, através da contratação de pessoal temporário,
despreparado, o que aumentaria a probabilidade de erros. Época de comércio, final do ano, as empresas geralmente fazem isso, contratam pessoas temporárias para poder atender aquele aumento, né, nas vendas que tem no final do ano. E isso pode causar um problema, né, porque as pessoas não tiveram tempo suficiente de serem treinadas. A velocidade de resposta à demanda pode ser melhorada, seja por um aumento de estoque ou por provisão deliberada de capacidade excedente. Isso faz-se para empresas que desejam fazer, como é que pode falar, antecipar a necessidade do cliente, mas sabendo o que ele precisa. Então, são empresas que trabalham com bons métodos de previsão. Eu tendo uma previsão do que vai ser o consumo do ano que vem, eu já consigo preparar minha produção para fornecer esse consumo. Seja por aumento, né? Por aumento dos estoques ou provisão de melhoria de capacidade. Confiabilidade do fornecimento será afetada pela capacidade, pela proximidade dos níveis de demanda e capacidade. Pois, quanto mais próxima a demanda estiver da capacidade máxima, tanto menos capaz esta será de lidar com interrupções inesperadas e menos confiáveis em seus fornecimentos. Isso você tem que olhar pela visão do cliente. Então, aqui está o cliente. O cliente consome, em média, 100 unidades por mês. A empresa, o fornecedor, que é a fábrica, a produção, tem uma capacidade máxima de 110 unidades por mês. Então, essa diferença muito pequena é que aumenta o risco. Porque se o fornecedor tiver qualquer problema de matéria-prima, ele vai deixar o cliente sem material. Então, é isso que chama confiabilidade. Então, o ideal é que eu escolha fornecedores que tenham uma capacidade maior do que o meu consumo. Esse é o ideal, olhando da visão do cliente. E flexibilidade, quando fala-se flexibilidade, é mudança. Então, é adequações ao que o cliente quer. Então, quando fala flexibilidade, especialmente de volume, será melhorada por capacidade excedente. Se a demanda e a capacidade estiverem em equilíbrio, a operação não é capaz de responder a nenhum aumento. Exatamente isso que eu falei. Demanda e... Desculpa, vou inverter assim. Produção e demanda. Se a produção é igual à demanda e a demanda aumenta 1%, o que vai acontecer? Não vai atender. Então, isso é o que se fala em flexibilidade. Restrições de capacidade. Muitas organizações operam abaixo de sua capacidade máxima de processamento. Ou porque a demanda é insuficiente, ou por uma política interna da empresa. Qual pode ser a política interna da empresa para não trabalhar com a capacidade máxima? Não forçar demais as máquinas, não ter sempre uma possibilidade de atender a aumentos de demanda que sejam sazonais, de um ou outro cliente, e por aí vai. O que se fala em manutenção? Imagina que você anda com o carro sempre no giro máximo. Esse motor vai aguentar pouco tempo. Então, se eu deixo um excedente de giro, que é essa política deliberada aqui, eu mantenho mais tempo o motor funcionando. Com frequência, entretanto, as organizações encontram-se com algumas partes de sua operação funcionando abaixo da capacidade, enquanto outras estão na capacidade máxima. O nome disto
gargalo. Parte da operação está em capacidade máxima e outras partes estão abaixo da capacidade. Isso é gargalo. Isso tem em toda a empresa. Não existe empresa que não tenha isso. E esse gargalo será a restrição de toda a operação. É o gargalo. Então, isso daí são restrições de capacidade. Vamos dar uns exemplos aqui, ó. Uns exemplos, ó. Capacidade de produção utilizada, 40%. Só uso isso. Essa outra, 20%. Essa outra, 50%. E essa daqui, ó, 100%. E essa daqui, 20%. Então, onde está o meu gargalo? Aqui. Então, esse daqui, ó, é meu gargalo. É ele que vai ditar a velocidade de toda a linha de produção. É o gargalo. Então, se o gargalo consegue fazer só 2.000, todo mundo só vai poder fazer 2.000. É isso que é o gargalo. E o gargalo é uma praga que nunca acaba, viu? Você vai trabalhando o gargalo e ele vai mudando de lugar. Então, o gargalo é simplesmente isso. É aquele posto de trabalho, é aquela operação cuja capacidade é menor do que as outras. Então, eu tenho a capacidade de projeto e a capacidade efetiva. A capacidade de projeto ou a capacidade teórica de uma operação é aquela que os projetistas escrevem sentado na cadeira em cima da prancheta. E nem sempre, ou melhor, quase nunca, ela é atingida na prática. Exemplo. Uma companhia faz a cobertura de papel fotográfico, que faz essas coberturas, terá diversas linhas de coberturas que depositam finas camadas de produtos químicos sobre os rolos de papel em alta velocidade. Isso é para fazer para deixar o papel daquele aspecto brilhante. Cada linha é capaz de funcionar em uma velocidade específica. O produto da velocidade máxima de cobertura pelo tempo de operação da planta fornece a capacidade teórica de projeto. Teórica, projeto. Foi feito na prancheta. Entretanto, a linha não pode funcionar continuamente em sua velocidade máxima. As máquinas não vão suportar isso. Produtos diferentes terão necessidades de cobertura diferentes, de forma que será preciso parar a linha para fazer a mudança. O nome disto é setup. Parar a linha para fazer mudança é setup. Também será necessário fazer manutenção, que é uma outra parada da linha, que diminuirá ainda mais o tempo produtivo. Dificuldades técnicas de programação podem ocorrer. Por exemplo, falta de funcionário, pode ser a falta de um funcionário, a falta de um material, a quebra de uma máquina. Então, a capacidade real que resta depois que eu retiro todas essas perdas, eu vou chamar de capacidade efetiva. E estas causas de redução de capacidade não serão as únicas perdas de capacidade. Ainda podem ter outras, como problemas de qualidade, a quebra da máquina, absenteísmo, falta de pessoal. Falta é de não ir trabalhar, viu? Não é de faltar de quantidade. É a pessoa não ir trabalhar, isso é absenteísmo. E outros problemas que poderiam ser evitados. Por quê? Problema de qualidade pode ser evitado? Pode. Como? Fazendo com qualidade. Quebra de máquina pode ser evitada? Pode. Como? Fazendo a manutenção preventiva corretamente. Então, isso significa que o volume de produção real
será ainda menor do que a capacidade efetiva. E a isso eu chamo de utilização. Então eu vou calcular a capacidade efetiva e depois eu vou calcular o que realmente a produção consegue fazer, que é a utilização. Então, o primeiro exemplo. Suponha que um fabricante de papel, aquele 1, tem a capacidade de projeto 200 metros quadrados por minuto, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, 168 horas por semana. Isso daqui é a quantidade que ele produz. É o que ele tem de hora disponível. Porque ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. A capacidade de projeto, então, será... A capacidade de projeto será 200 metros, 200 metros quadrados por minuto. Então, 200 vezes 60, porque cada minuto tem... cada hora tem 60 minutos, vezes 24 horas por dia, vezes 7 dias por semana. Então, eu transformei a produção de 200 metros por minuto em horas, por causa dos 60, vezes 24 horas por dia, vezes 7 dias por semana. Então, 200 vezes 60, vezes 24, vezes 7. A capacidade de projeto dessa empresa é 2 milhões e 2,016, né, ou 2 milhões e 16 mil metros quadrados por semana. 2,016 milhões de metros quadrados por semana. Aí, durante essa semana, a produção real foi somente 582 mil. O que eu perdi totaliza 59 horas e a produção não planejada totalizou mais 58 horas. Então, o que sobrou é o que eu realmente consegui produzir. Então, olha lá. Capacidade de projeto. Deixa eu apagar tudo para eu mostrar de onde que vem cada valor. Capacidade de projeto, está aqui. 168 horas por semana. Capacidade efetiva. Eu não falei aqui, ó. Perdas planejadas. 59 horas. Está aqui. O que são perdas planejadas? São aquelas que eu sei que vai acontecer. Eu sei que eu preciso fazer manutenção de máquina? Sim, então é planejado. Eu sei que eu preciso fazer setup para trocar as cores? Sim, então é planejado. Tudo que eu sei que vai acontecer, eu posso planejar a perda. Então, tudo isso vai ser horas de perda planejada. Então, a capacidade efetiva vai ser igual a projeto menos perdas planejadas. Volume de produção real, então, 168 horas menos 59 de horas planejadas, menos, olha aqui, 58 de não planejadas. O que são horas perdidas não planejadas? Coisas que eu não esperava que podia acontecer. Acabou o material no meio da produção. Ou, a hora que eu fui colocar tinta, estava vencida, eu não podia usar. Isso são perdas não planejadas e eu tenho que somar tudo. Então, no final da semana, o que sobrou para mim? 51 horas somente. Então, a minha utilização vai ser o volume de produção real, que foi 582 mil, dividido por 2,016 milhões. Mas eu posso fazer isso em horas direto, viu? Não preciso fazer essa conta com as quantidades. Como é que eu faço em horas? Muito simples. Qual é o total de horas que eu tinha disponível?
que é o projeto, 168. Quanto é que eu usei? 51. 51 dividido por 168, 0,304. A eficiência da linha vai ser a produção real dividido pela capacidade efetiva. Então, qual foi a capacidade, o que eu fiz, né? Real, 51. Qual é a capacidade efetiva? Apaga tudo aqui, ó. Cadê a capacidade efetiva? Tá aqui, ó. 109. 51 dividido por 109, 0,468. Então, essa é a eficiência da minha linha. Então, a minha linha, ela tem uma eficiência de 46,8%. Essa é a eficiência da minha linha. Ou seja, metade. Metade do que eu paguei para construir a linha é o que eu consigo usar. Então, tem algumas fórmulas de medição da eficiência, que é essa, a utilização, volume real pela capacidade de projeto, a eficiência, volume de produção real pela capacidade efetiva. E aqui ele demonstra em total o que eu deveria conseguir usar e o que eu consigo usar. Então, do total, ó, puxa uma linha aqui. Isso daqui é o que eu consigo fazer a empresa fabricar. Aí eu tenho um exemplo que eu queria que vocês olhassem com calma para vocês entenderem. Isso daqui, ó, é aquele fabricante de papel. Então aqui estão divididas as horas, planejadas e não planejadas, para vocês entenderem o que são isso. Então as perdas planejadas, ó, setup de produto, número 1, manutenção preventiva, ótimo, não tem trabalho programado, sair para fazer treinamento, amostragem de qualidade e tempos de troca de turno. Isso eu planejo, eu sei que vai acontecer, eu sei que vai ter tempo para trocar de turno. E as não planejadas, ó, manutenção corretiva, quando a máquina quebra. Investigação de falhas de qualidade, quando tem algum problema de qualidade. Falta de estoque, acabou. Falta de pessoal, absenteísmo. E demora para chegar os rolos de papel. Então é tempo de espera. Então essas são não planejadas. Para vocês verem de onde que vieram os valores, né? Então, ó, nesse exemplo, é o mesmo. 200 vezes 60 vezes 168 vai me dar a capacidade em metros. Mas eu já tenho a capacidade em horas. Eu posso usar direto a capacidade em horas. Capacidade efetiva em quantidade está aqui. A utilização em quantidade está aqui. Mas é o mesmo cálculo que foi feito ali atrás. Esse exercício aqui está na apostila. Depois vocês tentem fazer. Bem simples. E aqui está a resposta dele. Mas tentem fazer primeiro, tá bom? E confere lá com a resposta para praticar. Então essa era a primeira parte de capacidade. Capacidade é uma matéria não muito complexa, mas muito importante para a produção. Um abraço a todos, atenção às atividades e aos prazos. Tchau, tchau, até a próxima.